uma vez uma mulher que tinha certeza que tiraria a maternidade de letra. Ela era especialista em apontar os erros na criação de cada uma das crianças que ela conhecia. E ela sabia que seus filhos jamais seriam assim, pois ela proporcionaria a melhor educação de todas para eles. Até que um dia ela se tornou mãe de verdade. Eu sou Jennifer Calcagni e a mulher dessa história sou eu. Esse é o primeiro vídeo do meu canal Padecer no Paraíso e hoje eu não vim aqui como uma especialista em educação positiva, mas sim como uma mãe que já passou pelos mesmos erros que talvez você esteja passando hoje e quer te auxiliar na jornada de ter uma maternidade mais leve. Antes de sermos mães, geralmente a gente idealiza uma maternidade fora do real. Nós sempre achamos que seremos melhores do que aquelas mães que nós conhecemos. É aquele velho ditado: ai, se fosse meu filho, se o meu filho fizesse isso, se o meu filho fizesse aquilo. E assim a gente vai julgando as outras mães sem antes ter um filho de verdade, o que é muito errado. Antigamente eu tinha asco de criança mal educada, eu tinha asco de criança que fazia birra. Eu sempre ficava pensando, esse pai não educa esse filho direito, essa mãe não sabe o que fazer com esse filho. Se eles tivessem mais paciência, se eles dessem mais educação, essas crianças seriam diferentes. Mas isso não é verdade. A maternidade é muito mais complicada do que a gente acha, muito mais complicada. Teve uma época que eu passei com tudo o que você imaginar de errado que pode ter com uma criança. Eu tive com o Ian. O Ian fez todo tipo de coisas erradas que uma criança pode fazer. Ele faz birra, ele falou palavrão, ele era mal educado, ele gritava, ele surtava, ele mexia em tudo aquilo que eu achava que uma criança não deveria fazer e que se eu tivesse um filho ele não iria fazer, o Ian fez. O Ian fez tudo isso. E foi aí que eu comecei a perceber que ser mãe é uma dificuldade enorme, que às vezes não depende só do que a gente quer ensinar para esse filho, mas do que esse filho é também. Mas sinto te dizer que, embora o filho tenha sua própria personalidade e influencie muito nessas questões, o erro é sim nosso de pais. Por que o erro é nosso sim como pais? Porque a gente tem que saber como moldar essa criança, como orientar essa criança a ser uma criança melhor, a lidar com as suas emoções, a lidar com as coisas da vida e saber se comportar diante do mundo, tá? Mas para que isso aconteça, a gente tem que primeiro levar em consideração três questões que eu quero falar aqui nesse vídeo e que eu quero que você pense nessas questões e reflita nelas depois que o vídeo acabar, tá bom? A primeira questão que eu quero levantar é que cada ser humano é um ser humano. Às vezes a gente pensa assim, meu filho não faz isso, o filho dela faz isso porque ele é mal educado ou porque ela não dá uma educação legal para ele. Nem sempre. Por quê? Porque cada criança tem um jeito. Muitas vezes na mesma casa, na mesma família, você vai ver uma criança que é extremamente quieta, que é extremamente comportada, que é meiga, educada, e uma outra criança que é super agitada, que quer as coisas na hora dela, que grita, que esperneia. E talvez isso não tenha a ver só com a criação que os pais estão dando, mas tem a ver com o que aquela criança é. É aquilo que vocês vão ver muito eu falando aqui sobre, por exemplo, a questão dos temperamentos. Tem crianças que têm um temperamento mais dócil, mais fácil, são mais introspectivas, mais quietas. E tem outras crianças que são mais agitadas, mais expansivas, que gostam de estar conectado às coisas do mundo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da individualidade de cada criança. Então, o que você precisa ter em mente? Que cada criança é uma criança e que cada lar é um lar. Uma mãe, ela é de um jeito, a outra mãe é de outro jeito. O seu filho
é de um jeito, o filho da outra mãe é de outro jeito. Então, nada que se aplica a um vai se aplicar igualmente ao outro. As técnicas que a gente usa, por exemplo, na disciplina positiva com uma criança, ela é uma técnica colocada para todos. Mas, embora ela seja uma técnica colocada para todos, ela tem que ser readequada à vivência de cada família, ao comportamento de cada criança, ao jeito de cada criança, ao tempo que cada família tem para fazer aquilo e tudo mais. Então, nenhum método que você conhecer na sua vida vai ser aplicável a todas as crianças. Ela é como se fosse um molde do qual você usa para criar os seus próprios métodos, as suas próprias ferramentas. Então, tudo vai ser readequado. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar aqui era esse, que cada criança é diferente, que cada família é diferente e que nós temos que ter isso na nossa cabeça para que a gente consiga dar uma educação melhor para o nosso filho, que a gente consiga moldá-lo melhor para a sociedade. O segundo ponto é a questão da gente levar a maternidade como se ela fosse um fardo. Geralmente, quando a gente é uma mãe de primeira viagem e começa a passar pelos percalços da maternidade, né? Ver como ela é difícil, ver como é difícil educar um outro humano, como é difícil você colocar regras em um outro humano, você ensinar a vida para outro humano. Geralmente a gente começa a achar que a maternidade é um fardo. Aquilo começa a cansar a gente, ainda mais quando a gente tem uma rotina para além da maternidade, quando a gente tem a rotina de ir para um trabalho, ou mesmo que a gente não trabalhe fora, a gente tem a rotina do lar, de cuidar do marido, de cuidar do filho. Então tudo aquilo vai sendo visto pela mãe como um fardo, como algo cansativo, como algo que ela não está dando conta. E isso é um erro que nós cometemos. A maternidade, ela não é um fardo. Nós temos que entender que em qualquer relacionamento, seja de uma mãe com o filho, ou de uma mulher com o seu esposo, ou de uma mulher com a sua amiga, qualquer relacionamento, ele é pautado em a gente se doar para o outro. Exatamente, a gente se doa para outra pessoa. Um relacionamento de amor verdadeiro, de amor puro, é esse de doação, onde muitas vezes a gente acaba sacrificando muitas coisas que a gente gosta em prol do outro, tá? Então, o que isso significa? Isso significa que a maternidade não é um fardo, e sim uma doação de amor para outra pessoa. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, que eu estou fazendo aquele sacrifício de acordar de madrugada para amamentar como uma doação do meu amor por aquela criança, nós começamos a ver a maternidade com mais leveza. Aquele fardo já não é mais um fardo. Apesar daquilo ser cansativo, ser exaustivo, é uma exaustão que nos traz felicidade, que nos traz satisfação por saber que nós estamos dando o nosso melhor, mesmo estando cansados, que nós estamos dando o nosso melhor em prol do outro. Então, esse é o segundo ponto que eu queria salientar, da questão de não levarmos a maternidade como fardo, e sim como uma forma de se doar para o outro, de se doar para uma criança que nasceu de nós, que nasceu da nossa barriga, que faz parte da nossa vida, do nosso sangue, e ela precisa desse amor, desse carinho, dessa atenção, tá bom? O terceiro ponto que eu queria salientar aqui é a questão da reeducação dos pais. Como assim a reeducação dos pais? Muitas vezes a gente pensa que quando a gente está educando uma criança, a gente tem que achar formas daquela criança aprender, formas daquela criança ser melhor, formas daquela criança não fazer birras. Então, você vai ver muito aí pelo mundão da internet técnicas para o seu filho fazer menos birras, técnicas para o seu filho dormir melhor à noite, técnicas para não sei o que, técnicas para não sei o que lá. Essas técnicas funcionam? Funcionam.
desde que você entenda que antes disso você tem que se reeducar. Para educar uma criança, o pai e a mãe têm que se reeducar. Por quê? Porque nós estamos aqui com vícios pré-concebidos da nossa própria criação. Então pensa, uma criança tá gritando e às vezes você fala para ela assim: para de gritar! Como assim você quer ensinar essa criança a parar de gritar, gritando com ela também? Muitas vezes você é impaciente, você quer que aquela criança seja paciente, mas você está sendo impaciente. Você quer que aquela criança pare de bater no irmãozinho e para isso você dá um tapa nela. Então, isso está extremamente errado. Por quê? Porque as crianças, elas são muito mais um reflexo do que nós somos. Elas agem muito mais pautados do jeito que nós agimos com elas, do que naquilo que nós estamos falando, do que naquilo que nós estamos tentando ensinar. Então, se ensina uma criança sendo um modelo para ela. E para que a gente seja um modelo para ela, nós temos que nos reeducar. Nós temos que nos tornar novos seres humanos, novas pessoas. Nós temos que nos autoanalisar, encontrar os nossos próprios erros e trabalhar neles antes de querermos trabalhar nos erros das crianças. Então, esses foram os 3 pontos que eu quis expor para vocês aqui no primeiro vídeo, já que é muito comum na maternidade e mesmo em pessoas que ainda não são pais, julgar a maternidade do outro, julgar a criação do outro, achar que sabe perfeitamente o que fazer, quando na verdade nós não sabemos, nem mesmo depois que os filhos estão aqui nos nossos braços, ainda não sabemos o que fazer. Por isso, é sempre importante a gente estar se reeducando, a gente estar se conhecendo e estar conhecendo cada tipo de ser humano para saber como lidar com eles. Então, esse foi o meu primeiro vídeo. Se você gosta de dicas rápidas, eu recomendo que você me siga lá no Instagram. Todo dia tem postagens curtinhas sobre a disciplina positiva e sobre a minha caminhada para uma maternidade mais leve. E se você gosta desses vídeos um pouco mais longos, um pouco mais explicativos, toda terça e sexta vai ter vídeo novo aqui no meu canal do YouTube. Então, se você gostou, deixa um like lá, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, @JennyCalcagni, para acompanhar mais dos meus conteúdos. Muito obrigada por hoje e é isso!